Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de algoritmos em C. Hoje nós ainda falaremos sobre matrizes. Vamos criar aqui um arquivo vazio, vamos salvar ele como exemplo 11. Nesse arquivo aqui nós vamos somar os elementos de duas matrizes, tá? Vamos colocar aqui receber duas matrizes de mesma dimensão e somar seus elementos. Então esse é o objetivo desse programa. Ao final, mostrar a matriz resultante ao usuário, tá? Esse é o objetivo do programa. Então vamos incluir aqui a nossa biblioteca stdio.h. Vamos aqui começar com o nosso programa principal também. Vamos criar aqui as nossas matrizes, tá? Vou chamar aqui de mat_a. Vou colocar aqui uma dimensão 3 linhas, 2 colunas. Mat_b, tá? Que é a minha segunda matriz, também de 3 linhas e 2 colunas, tá? Então ela precisa ter a mesma dimensão. E a minha mat_r, que é a minha matriz resultante, também vai ter que ter a mesma dimensão, 3 linhas e 2 colunas, tá? Essas são as minhas matrizes. Vou criar aqui duas variáveis, a i e a j, que vai me ajudar a percorrer todas as posições da minha matriz. No primeiro momento, vamos adicionar os valores na matriz mat_a, tá? Então aqui vamos adicionar os valores. Então aqui eu vou escrever uma mensagem para informar o usuário, iniciando a matriz A, tá bom? Só uma mensagem informativa. E aqui nós vamos usar o laço para preencher essa matriz. Então aqui eu tenho um laço mais externo i, recebendo 0, até um i menor que 3, sendo incrementado de uma posição a cada iteração. E dentro desse for eu tenho outro for, tá? Que é um for de um j recebendo 0, até um j menor do que 2, j++. Por que 2? Porque é o número de colunas que eu tenho nesse problema, tá? E aqui eu vou colocar um printf só para apresentar para o usuário uma mensagem na hora que ele estiver adicionando os valores nessa matriz. Então, mat, aqui porcentagem D, só para indicar para ele a posição que ele está adicionando os valores, tá? Scanf. Então aqui vai ser um valor do tipo inteiro que vai ser guardado no endereço de memória da variável mat, que é uma matriz, na posição i, j, tá bom? E aqui eu tenho um porcentagem D e um porcentagem D, tá? Que correspondem aqui a linha e a coluna. E aqui eu vou colocar, certo? Separado por vírgula. O primeiro aqui i mais 1 e o segundo j mais 1, tá bom? Para que eu possa apresentar visualmente ao usuário os elementos, tá? Da minha matriz A, certo? Qual posição? E aqui eu adiciono esse elemento na minha matriz. Logo depois que eu adicionar todos os elementos da minha matriz, eu posso inclusive mostrar a matriz A, se for do meu interesse, claro. Então aqui eu posso colocar um printf, tá bom? Só informando, apresentando a matriz A. E aqui eu coloco um laço justamente para fazer isso. Tem um laço mais externo que é de um i recebendo 0, de um i menor que 3, i++, tá? E um laço mais interno de um j recebendo 0, de um j menor que 2, j++. E aqui dentro eu tenho apenas um printf, certo? Com porcentagem D e um espaço para eu mostrar o elemento. E fora desse for mais interno, eu tenho aqui um printf com uma quebra de linha, tá? Para toda vez que eu apresento todos os elementos de uma linha, que são as várias colunas, eu quebro a linha para passar para a próxima linha e incremento aqui o meu for, tá bom? Então aqui eu estou apresentando todos os elementos, certo? Todos os elementos de quem? Da minha mat,
na posição I, J, beleza? Então aqui é só uma questão de apresentação desses elementos, tá? Esse espaço em branco aqui é para que não fique um valor junto com o outro, tá? Então eu coloquei o espaço em branco aqui para garantir isso. Então aqui nós adicionamos os valores da matriz A, aqui apresentamos eles na tela, e agora nós vamos fazer a mesma coisa para a matriz B, tá? Adicionar os valores na matriz mat B, tá? Então aqui eu vou colocar de novo um printf, vou escrever iniciando a matriz B, nesse caso, e vou utilizar o laço para percorrer as posições da minha matriz B. Então, começando em 0, certo? Recebendo 0 até 3 e mais, e aqui dentro eu tenho outro laço, tá? Que é o meu laço J recebendo 0, J menor que 2, J mais, e aqui eu posso apresentar uma mensagem ao meu usuário, tá? Então aqui mat B, porcentagem D, para cada porcentagem D aqui eu tenho um elemento, no caso é o I e J. Como eu não quero que o meu usuário verifique o valor iniciando em 0, então eu coloco I mais 1, J mais 1, tá? E aqui embaixo eu tenho meu scanf, que vai justamente receber o valor digitado pelo usuário e vai guardar no endereço, certo? O endereço da mat B, certo? Na posição I, J, beleza? Então aqui eu guardo o valor, certo? De todas as posições, assim como nós fizemos aqui. Então é repetitivo, né? Inclusive a gente começa a observar que essa parte do código aqui, ela é bem familiar com essa. O que modifica é a variável que está recebendo o valor, certo? Então depois disso eu posso também colocar aqui para mostrar a matriz B, tá bom? Para mostrar a matriz B, posso colocar um printf só informando que eu vou apresentar ela, tá? Apresentando a matriz B, tá? E aqui eu tenho o laço para percorrer todas as posições dela. Recebendo 0, de um I menor que 3, I para um J recebendo 0, de um J menor que 2, J e aqui nós vamos ter um printf, porcentagem de espaço, vírgula, mat B na posição I, J. Então eu vou mostrar o valor, fora desse for mais interno, eu tenho um outro printf só para quebra de linha, tá? Quebra de linha. Tudo isso a gente já viu, inclusive, na aula anterior. Então acaba sendo um pouco repetitivo. Então programação também tem isso, né? De ser um pouco repetitivo em alguns momentos, tá? Então nós apresentamos aqui o valor de B. E agora nós vamos calcular a soma dos elementos da matriz A com os elementos da matriz B. Para fazer essa soma, primeiro eu vou colocar aqui um printf só para dizer que nós estamos fazendo a soma aqui, somando os valores, tá? Das matrizes, certo? E aqui nós vamos somar esses valores para um I recebendo 0, o I menor que 3, I e aqui dentro eu tenho outro for de um J recebendo 0, de um J menor que 2, J tá? E aqui eu vou ter que a minha matriz resultante, certo? Na posição I, J vai receber a mat A na posição I, J,
J mais mat B na posição I, J, ponto e vírgula. Então aqui eu estou somando elemento a elemento. Como estou somando elemento a elemento, aqui embaixo inclusive eu posso apresentar esse resultado, certo? Porcentagem V de quem? De mat R na posição I, J. Já apresenta aqui o resultado calculado aqui. E aqui dou a quebra de linha para garantir que eu vou mostrar de forma organizada essa matriz. Tá? Então aqui somo os valores e já apresento na tela para o usuário conforme solicitado no comando da questão, tá bom? Então, bem simples, tá? A soma aqui, ó, ela corre elemento a elemento, como a gente já viu em algoritmos. E aqui essa linha que é equivalente ao que a gente viu em algoritmo. Vou guardar aqui a soma, o elemento aqui resultante, certo? E depois eu apresento ele logo aqui embaixo, tá? Considerando que essa nossa matriz aqui ela é 3×2, tá? Vamos compilar aqui e executar. Não deu nenhum erro, tudo ok. Então eu vou primeiro popular aqui a minha matriz A. Agora, depois que eu populo ela, passo para essa segunda parte, que é a partir da linha 22, que eu apresento a matriz de forma organizada. Olha aqui, matriz 3, 5, 8, 9, 7, 4, que a gente acabou de entrar. Logo em seguida ele pede para eu inicializar a matriz B. Agora, quando eu entrar com este último valor aqui, ele vai logo em seguida apresentar de forma organizada aqui para mim, tá bom? Também. E depois de apresentar de forma organizada, ele já vai somar e mostrar a nossa matriz resultante aqui, que é o resultado final, tá bom? Vamos ver. Mostrou aqui a matriz B, 9, 8, 5, 4, 6, 2. E agora a minha matriz resultante, que ela vai ser elemento a elemento somado. 3 mais 9, 12. 5 mais 8, 13. 8 mais 5, 13. 9 mais 4, 13. 7 mais 6, 13. 4 mais 2, 6. Perfeito, calculado de forma adequada e correta. Então, nesse exemplo aqui, pessoal, nós fizemos a soma dos elementos da matriz, elemento a elemento, tá? Beleza, bem simples, tá? Mas bem útil. Espero que vocês parem o código, que vocês façam com calma, que vocês verifiquem e ratifiquem o código que a gente está fazendo até que rode de forma adequada para vocês aí, tá bom? Beleza, então essa é a forma aqui de representação da matriz, tá? Já vimos também o escalar, vimos também a transposta, tá? Então, agora nós vamos verificar uma matriz com apenas os elementos da diagonal principal igual a 1 e os elementos fora da diagonal principal tem que assumir o valor 0, tá bom? Vamos aqui criar mais um exemplo, tá? Vazio, tá? Vou salvar aqui. Esse é o nosso exemplo 12, tá? Então, nesse caso específico aqui, teremos uma matriz quadrada com diagonal principal igual a 1 e demais elementos iguais a 0, tá? Então, esse é o objetivo desse nosso código aqui, dessa nossa matriz. Então, vamos incluir aqui, tá? Uma biblioteca padrão de entrada e saída. Vamos criar aqui o nosso main, tá? Beleza. Vamos criar aqui uma matriz qualquer, tá? Então, inteira, uma matriz aqui quadrada, vamos supor 4×4, tá bom? E agora que a gente tem a nossa matriz, nós vamos precisar aqui do I e do J para percorrer todas as posições da nossa matriz. Essa matriz ela vai ser uma matriz só com a diagonal principal diferente de 0, tá? Então ela vai de I recebendo 1 até um I menor que 4 e de um I mais está sendo incrementado. E aqui você vai ter outro for, e nesse for aqui você vai ter um J recebendo 0 e um J menor que 4, J++, tá bom? Também sendo incrementado. E aqui dentro nós vamos ter o seguinte, if, tá? If o I for igual ao J,
significa que nós estamos na diagonal principal, então matriz na posição I e J recebe o valor de 1, tá bom? Se não, tá? Else, se isso não for verdade, matriz na posição I e J vai receber 0, tá? Então, nessa matriz aqui, nós teremos os elementos da diagonal principal igual a 1 e os demais igual a 0. Para esse caso específico aqui, tá? Só para simplificar ainda melhor para vocês, seria o equivalente a termos essa seguinte matriz: 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ou seja, apenas esses elementos aqui iguais a 1 e todos os outros, tanto inferior aqui do triângulo aqui, quanto superior, iguais a 0, tá? Se nós fôssemos verificar as posições, aqui seria a posição 0, 1, 2 e 3, tá? Do meu J, tá bom? E aqui seria a posição 0, 1, 2 e 3 do meu I, certo? Então aqui eu tenho o meu I, que seriam as minhas linhas, e aqui eu tenho o meu J, que seriam as minhas colunas, certo? Então essa é a representação aqui que nós temos. Beleza, então olha só. Quando I é igual a J, 0, 0, que é esse elemento bem aqui, então recebo 1. Quando I é igual a 0, 1 e 1, eu recebo 1. Quando I é igual a J, 2, 2, recebo 1. Quando I é igual a J, 3, 3, eu recebo 1. Qualquer outro valor eu recebo 0, por exemplo. 0 para o I, 2 para o J, recebo 0. 0 para o I, 1 para o J, 0. 2 para o I, 1 para o J, 0 também. 3 para o I, 2 para o J, 0. Beleza? Então é assim que nós definimos. Então, esse algoritmo, tá? E com essas linhas de código aqui, com a matriz recebendo o valor de 1 quando I é igual a J, e se não, recebe 0, certo? A gente consegue montar essa matriz aqui, tá? E para apresentar lá na tela? Para apresentar, vamos usar também de novo aqui o nosso for de 1i recebendo 0 e 1i menor que 4 e mais, tá? E um for, tá? Mais interno de um j recebendo 0, j menor que 4, j mais. E aqui dentro vamos usar aqui nosso printf, porcentagem d, um espaço aqui para separar. E aqui outro printf para justamente dar a quebra de linha, tá bom? Beleza, só isso. Então aqui nós vamos poder mostrar a nossa matriz. Matriz, a posição I e J. Pronto. Então aqui a gente consegue mostrar com esse porcentagem D o valor dessa matriz, certo? Que vai ser equivalente a essa que nós estamos vendo aqui, certo? No nosso planejamento. Vamos rodar aqui e verificar o resultado. Rodando, está aqui o resultado, certo? Que é o mesmo resultado que está aqui sendo apresentado para nós. Bem tranquilo, tá? Mas é bem importante, porque em alguns casos nós vamos ter que multiplicar algumas matrizes apenas pela sua diagonal principal igual a 1. Então a gente tem que levar isso em consideração dependendo do nosso problema. Bom, agora, ainda tratando sobre matriz, vamos fazer mais um exemplo, tá? Vamos criar aqui um arquivo vazio. Esse é o nosso arquivo 13, tá? E aqui nós vamos começar mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, nós vamos transformar os valores triangulares superiores em 1 e os demais em 0. Em outro momento, vamos transformar os triangulares inferiores em 1 e os demais em 0. Para isso, vamos criar duas matrizes, tá?
nós vamos criar duas matrizes. Uma vai ter os elementos triangular superior igual a 1 e os demais 0. E depois nós vamos criar outra com os elementos triangulares inferiores, tá? Iguais a 1 e os demais iguais a 0. Vamos lá, tá? Então aqui nós vamos utilizar aquela mesma lógica de agora. Vamos pensar aqui na nossa matriz, tá? 0, 1, 1, tá? 0, 0, 1, 0, 0, 0. Então nesse caso aqui eu tenho a minha triangular superior aqui, certo? Acima da minha diagonal, os elementos igual a 1, tá? Lembra aqui que eu tenho o meu J, tá? E eu tenho aqui o meu I, certo? O meu J vai de 0, 1 e 2, tá? Nesse caso aqui específico. E aqui o meu 1, certo? Ele vai 0, 1 e 2, beleza? Então, o que a gente consegue observar aqui? Já que eu quero que a minha triangular superior ela seja 1, os valores, né? Então, o que eu observo? Quando o I é igual a 0, certo? Aí eu tenho o J igual a 1, eu tenho 1. Quando o I é igual a 0, eu tenho o J igual a 2, eu tenho o valor aqui igual a 1. Quando eu tenho o I igual a 1 e o J igual a 2, eu tenho 1. Mas, quando eu tenho o I igual a 1 e o J igual a 1, eu tenho 0. Moral da história, toda vez que o I for menor do que o J, eu encontro a minha triangular superior, beleza? Então, essa é a minha regra aqui. E nós vamos implementar primeiro essa. Vamos lá. Primeiro aqui vamos incluir, tá, a nossa biblioteca stdio.h int main, tá? Return 0. Vamos criar aqui a nossa int triângulo sup, tá? Triangular superior. Vou criar aqui uma matriz quadrada 3×3, tá? Ponto e vírgula. Vou criar aqui as minhas variáveis i e j, tá bom? E agora eu vou criar o meu laço, tá bom? De um i recebendo 0 até um i menor do que 3, i mais, tá? E de um j recebendo 0, um j menor do que 3, j mais, opa, beleza? E aqui eu vou verificar if, certo? O meu i for menor do que o meu j. Se isso acontecer, triângulo, que é a minha matriz triângulo superior, na posição i, j recebe o valor de 1. Else, tá? O else vai dizer o seguinte: triângulo sup na posição i e j recebe 0. Então, se o valor do i for menor do que o valor de j, eu recebo 1 aqui. Se não, recebo 0, tá? Então, eu respeito aqui a minha condição para indicar a minha matriz triangular superior. Para apresentar na tela, vamos colocar aqui um laço, tá? Outro laço aqui dentro. E aqui eu vou escrever ilustração da minha matriz triangular superior, tá? Printf matriz triangular superior, beleza? Aqui o meu primeiro for vai ser um i recebendo 0 até um i menor que 4, i mais. Embaixo um j recebendo 0, j menor que 4, j mais, beleza? E aqui dentro eu vou apenas apresentar a minha matriz. Apresentar daquela forma que nós já estamos habituados, tá? Só para a gente conseguir apresentar de uma forma mais legível para o nosso usuário, tá bom? Então tá aqui a nossa matriz triangular superior. Já poderia executar e te mostrar o resultado, mas antes disso, vamos logo fazer a nossa matriz triangular inferior também. Tá? A nossa matriz triangular inferior,
ela vai ser bem parecida com essa, só que com a ideia contrária. Então aqui vai ser 0, 0 e 0, certo? E apenas os elementos abaixo da minha diagonal principal vão ser iguais a 1. Ou seja, quando o i é igual a 1 e o j é 0, dá 1. Quando o i vale 2 e o j0 é 1. Quando o i vale 2 e o j é 1, vale 1. Quando o i é 2 e o j vale 2, é 0. Logo, toda vez que o i for maior do que o j, eu encontro a minha triangular inferior, tá bom? Apenas elementos inferiores. Então, nós vamos utilizar aqui essa regra para poder popular a nossa matriz. Vamos lá. Então, aqui a nossa triangular superior, tá? Superior. E agora nós vamos criar aqui uma variável triangular inferior, tá? Nesse caso, eu vou colocar a mesma dimensão, 3×3, tá bom? E aqui embaixo nós vamos fazer ela, tá? Poderia fazer aqui em cima também, não tem problema. Você escolhe. Na verdade, eu vou até fazer aqui, não tem problema, para ficar organizado todos os cálculos. Então, aqui vai ser triangular inferior, tá? Vai ser a mesma estrutura da anterior, e recebendo 0, i menor que 3, i mais, for j recebendo 0, j menor que 3, j mais, tá? E aqui você vai verificar if o i for maior do que j, tá bom? O que vai acontecer? Triangle inf na posição i e j recebe 1, tá bom? Else, tá? Caso contrário, triangle inf na posição i e j recebe 0, tá? Então é assim que a gente resolve esse problema, tá? Então aqui é triangle, tá? Só para a gente manter o padrão aqui, que é triangle também, tá? Triangle inf. Beleza. Então, temos aqui nós fazemos a ilustração da matriz triangular superior. Logo depois dela, vamos fazer a ilustração da matriz triangular inferior, tá? Printf. Vou colocar aqui uma mensagem para o meu usuário. Matriz triangular inferior. Beleza. Vamos colocar aqui o nosso laço. I recebendo 0. Então, i menor que 4. I mais. For. Tá? J recebendo 0. J menor que 4. J mais. Tá? E aqui eu vou colocar, certo, o elemento que deve aparecer, que é a porcentagem de espaço, certo? Printf /n, certo? Então aqui nessa parte aqui do código nós vamos mostrar o nosso elemento da matriz triangular superior, tá? Então aqui eu vou entrar nesse laço, e esse printf aqui vai mostrar o meu elemento da triangular superior. Qual é o elemento? Agora a gente vai adicionar ele, esse carinha bem aqui, tá? Triangular superior, certo? Então esse porcentagem d, vírgula, vai estar indicado com esse triangular superior na posição i e j, e ele vai ser apresentado na tela, tá bom? Agora finalizamos. Superior, certo? Superior, finalizamos. Agora inferior. No inferior também nós vamos entrar aqui no laço, depois vamos entrar nesse laço e vamos executar esse printf aqui desse porcentagem d aqui. Esse porcentagem d vai apresentar o resultado do triângulo inferior, tá? Então bem aqui nós vamos colocar vírgula, triângulo inferior e j, tá bom? Então, 3×3, tá? Só corrigindo aqui. Bom, depois de corrigir esse erro de 3×3, a gente executa e ele mostra a matriz triangular superior e a matriz triangular inferior, tá? Então, beleza, é só isso, gente, é bem simples. E se fosse uma dimensão maior, bastava ser quadrada e ele também automaticamente esse código já geraria a matriz triangular superior e a inferior, tá bom? Bom, gente,
Mais uma vez, muito obrigado por assistirem a aula até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.